Deixa eu ver se agora vai dar certinho. Me derruba no Instagram. Vamos ver o que vai dar. Bora lá, falar de autoconhecimento. Muita coisa boa hoje, nessa sexta-feira. Aliás, não tem dia para falar de autoconhecimento, não tem dia para se conhecer, para se entender, não é mesmo? Por que não agora? Aí, Dani, agora vai, hein? Bora lá? Vamos ver se a Val entra aí. Bora conhecer mais um pouquinho sobre essa ferramenta, sobre essa possibilidade de se entender, de se conhecer através desses perfis, né, desses padrões de comportamento tão característicos que tem no Enneagrama. É um processo de autoconhecimento, de autoobservação, onde a gente vai se entendendo, se conhecendo, vendo aí as possibilidades de trilhar novos caminhos, sabendo, né, por onde tem passado, quais são os desafios do trajeto atual e quem sabe propor aí novas rotas. Vamos ver. Acho que agora vai, hein? Vai. Eu pedi ajuda aqui aos universitários. Para mim não tá dando. Deixa eu ver aqui se é meu fone. Fala aí, Val. Agora você me ouviu? Agora você me ouviu? Vai de novo. Oi. Oi. Nada? Eu não estou te ouvindo agora. Eu não te escuto. Tá com esse do Eu estou Galvão te aqui. ouvindo. Eu estou te ouvindo. Mas sem o fone da eco. Sim. Sim. Agora. Aí, melhorou? Pra mim tá dando. Como é que tá pra vocês aí? Cadê minha assistente de áudio? Já chegou aí? Já tá aí, ó. Já tá dando feedback a Lorena. Lorena, como é que tá aí agora? Tá com eco? Não? É assim, né? Ontem eu usei esse fone 100%. Usando agora já não funciona. Ótimo. Bora lá então, né? Nossa, eu tô igual o Galvão. Eu trabalhava numa empresa, no financeiro de uma empresa, aí usava um headset assim, e aí a turma era chamada de Sandy. Vocês imaginam, né? Enquanto a turma vai entrando aí, bora começar. Quem tá com eco, Lorena? Ela? Você tá de fone, Val? Estou. Estou. Ué, não é no Badaeco, não? Olha só. Tô entendendo nada, hein? Então, nem O eu. que tá fora da curva aqui? Me ajuda aí, Lorena. Ai, que legal. Não era Tem pra gente dar que tem eco, tanto gente. tempo que eu não encontro aí chegando. Pois é. Tem a Bruna lá de Enquanto Unai. isso, E Bruna? de Unai, tá longe, de hein? Unai. Ela Tá trabalhou vendo? comigo em Unai. Nossa, que bacana. Bom, enquanto a turma vai chegando aí, vai clicando nesse aviãozinho aí, vai compartilhando essa live com outras pessoas. Já tem uma turminha aí que já conhece, já fez o treinamento, já se entende um pouquinho mais. Enquanto isso, deixa eu ir dando os nossos recadinhos iniciais aqui. O que a gente espera dessa noite de hoje? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o Enneagrama, sobre a luz do tipo 1. Luz e sombra, né? Na verdade, talvez muito mais sombra do que luz, já que são as características que a gente, felizmente ou infelizmente, enxerga de uma maneira mais rápida. Mas é claro que não é só isso, o Enneagrama é muito mais profundo. Aliás, quando a gente fala de tipo dentro do Enneagrama, a gente está falando de uma parcela de cerca de 10% da proposta que a gente tem de conhecimento. É muito raso, é muito pouco.
Em contrapartida, é o jeito que a gente tem mais rápido para poder começar a falar sobre o assunto, para poder se entender. São as possibilidades mais fáceis de se enxergar. E eu tenho certeza, já que tem muitos conhecidos da Val aí, que a hora que eu for falando, algumas pessoas devem concordar com algumas características. Que, inclusive, tem mais um monte de outras pessoas com características muito parecidas. Que é o que a gente chama de tipo 1, padrão 1, ego 1, e por aí vai. Dos 9 padrões que a gente estuda no Enneagrama. É claro que esses padrões têm uma possibilidade muito grande da gente ir aprofundando aí, isso vai desdobrando, vai desmembrando aí, uma riqueza de detalhe, de profundidade muito grande. Mas aqui a gente vai ficar um pouco mais na superfície mesmo, para poder ficar um assunto menos técnico, mais do dia a dia, mais leve. Principalmente hoje, né, Val? Na sexta-feira, deve ter aí Deco, Wallace e companhia, já deve estar tomando uma cervejinha gelada uma hora dessa, que eu não quero nem ficar falando depois. nisso. Pois é, então nós somos 2, viu? Mas bora lá então. Bom, deixa eu fazer uma explanada rápida aqui de quem que é, quais são, na verdade, né, as características do tipo 1. O tipo 1, o animal que representa é a abelha ou formiga. Nós temos aí alguns símbolos, né? E a gente poderia usar esses dois para poder representar o tipo 1. Abelha, formiga, parece que são bichinhos que já nascem sabendo o que tem que ser feito, trabalha muito, parece que não pode parar para descansar, fazer, muito ali naquela linha, buscando fazer tudo do jeito certo, e por aí vai. Se a gente pega nas formigas, né, seguindo aquela hierarquia, uma formiga quando está andando na linha, né, você atrapalha aquela linha imaginária dela, ela fica meio perdida. A abelha, se você for lá e mexer nos favos dela, vai dar um problemão até aquilo voltar a se reajustar, porque não dá para fazer em outra forma, de um jeito diferente. Sabe-se lá por quê, né? Bom, isso tudo porque as pessoas do traço 1 tentam ser bons, corretos, responsáveis, buscando então a perfeição em tudo que faz. O não cumprimento de regras, normas, leis instituídas o deixa irritado, tanto quanto a falta de ética e responsabilidade alheia. Se alguém ser alguém melhor para o mundo e para as outras pessoas é uma habilidade natural, mas precisa relaxar e aceitar as suas imperfeições, as dos outros e do processo. Pontos fortes das pessoas do tipo 1: determinação, praticidade, foco na eficiência, apego às regras e aos métodos, aos processos, conforme o combinado. Com a gente hoje, então, Valdirene, que eu vou chamar de Val aqui, Valdirene Vilela, pedagoga, que trabalha com as crianças aí nessa base da educação, nessa base do conhecimento ali muito próximo, né? As atividades de escola, do entender, né? O que é o mundinho dela, o que é o mundinho da escola, o que é o mundinho em sociedade. E eu fico muito, muito feliz de contar com a sua participação hoje, Val. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Antônio, hoje eu conversei com o Antônio algumas vezes, né, Antônio? O tanto que eu estava nervosa, se eu tinha que ler a apostila de novo. Né, mas deixa eu te dizer um pouco sobre mim, né? Já tem 20 e poucos anos que eu estou na área de educação. A minha formação inicial é pedagogia, mas depois eu fiz uma pós em neurociências e psicanálise, fiz educação sistêmica. Fiz algumas formações, inclusive um dia você comentou um caso lá durante o curso, e eu vivenciei isso quando eu fiz o DL. Então, assim, eu estou sempre em busca, né, de formações que me ajudem, que me possibilitem ser uma melhor pessoa, uma melhor profissional, porque o nível de exigência é grande mesmo. Amo o que eu faço e ainda não consegui colocar em prática, mas eu penso que essa ferramenta que eu conheci agora, que é o Enneagrama,
vai me ajudar também a entender os meninos e entender os perfis de criança, porque eu recebo crianças que não se permitem errar, que eu tenho que contar a história da borracha, por que que existe a borracha, e aí eu vejo o nível de sofrimento. Então, assim, já nas crianças, esse perfil aí, né, que a gente já consegue Uhum. perceber, o que não tá nem aí, tudo para a última hora, que não faz, né, mas que sofre de ter um baixo resultado. Então é Sem dúvida. isso. Quem não sofre, né? Oh, Todos nós sofremos, né? O grande, eu acho que a grande sacada do Enneagrama é exatamente isso, sabe, Val? A gente entender qual que é aquele ponto que nos faz sofrer. Pelo menos, logicamente, para começar a entender, né? O que é essa história de Enneagrama? Onde que essa ferramenta vai me ajudar? Se a gente consegue descobrir qual que é a nossa ferida mortal, aquele ponto, aqueles gatilhos que nos levam, né, até aquela sensação de dor de novo, que a gente entendeu lá no passado, que até hoje a gente carrega aquela criança ferida, né? Eu acho que já é assim um grande passo. E para quem não conhece aí essas características que eu estou dizendo, deixa eu falar então especificamente do tipo 1. A ferida mortal, né, as características que incomodam muito o tipo 1. Aliás, os tipos 8, 9 e 1 fazem parte do centro de inteligência prático. São as pessoas que sentiram a sensação dolorosa de não serem valorizados. Eu não tenho valor. E aí desenvolveu uma sensação de dor mesmo. Não, mas me dói não ter um valor. E aí, como é que eu faço? Como é que eu saio dessa? E o do tipo 1 foi muito desenvolvido através da crença de não errar. Exatamente o que você trouxe aí agora das crianças, né? De algumas crianças, claro. Mas essas que provavelmente, se não forem no futuro tipo 1, se já não forem agora, pelo menos nesse momento estão transitando aí por essas características. De não realmente se permitir errar. E erra e aquilo como se tivesse que começar tudo de novo. Quantas crianças vocês já viram aí, né? Vai escrever alguma coisa no caderno, erra alguma palavra, poderia rabiscar, se fosse de caneta, por exemplo, aí arranca a folha do caderno. Por que isso? Aliás, já viu alguma coisa assim, Val? então é interessante, Antônio, porque eu não atendo só crianças, né? Eu atendo crianças, adolescentes e jovens. E uma vez eu recebi Eu uma... achei que era só criança. Não, eu recebi uma aluna do curso de medicina. E ela já estava bem mais do que a metade do curso. E aí eu falei assim, eu percebi assim, um nível de sofrimento, uma terapeuta que encaminhou ela para buscar, né, meu atendimento, e ela falava assim, não, porque eu acho que eu sou burra, porque eu não consigo gravar o que eu leio, e foi falando, e ela falava burra várias vezes, assim, não, porque na minha família todo mundo é competente, meu pai é médico, o meu irmão sempre foi nota 10, eu sempre demorei, e ela falava só o lado sombra. E aí ela Uhum. não tinha noção. Eu falei com ela assim, quando você fez o vestibular, como que foi? Ela falou assim, eu passei em 6. Falei, para medicina? Ela falou assim, é. Eu pensei assim, meu Deus do céu, ela tá falando que ela é burra. Então, assim, olha o nível de sofrimento, né? É grande. Uhum. Então, e eu recebo adolescentes também, igual eu recebi recentemente um perfil de adolescente, que ela tem uma defesa. Não, eu não tô nem aí. Eu não faço porque eu não gosto mesmo, mas sofrendo de não conseguir mostrar um resultado melhor. Então, às vezes a gente julga assim, é uma pessoa irresponsável. Não é. Ela não sabe como lidar com aquele jeito dela, né? Com aquela personalidade dela. Ela não sabe por Uhum. onde começar, não sabe se tem um transtorno. E aí a gente começa a... Depois do Enneagrama, eu comecei assim, a prestar mais atenção nisso. Porque durante a formação, né, durante o curso, a gente vai reconhecendo algumas pessoas, aí você fala assim, mas todas as pessoas sofrem, né? Tem um lado que se cobra muito. Parece que não, mas tem. Então parece que o Uhum. tipo 1, assim, não, sofre mais, não se perdoa, não, mas você vai ouvindo de todos os tipos, a gente vai entendendo assim, como que todos são importantes, e todos têm os lados positivos, né? E que contribuem muito para o crescimento do lugar que trabalha, da pessoa que está do lado dela. Então, assim, é possível sim.
Sem dúvida. Ah, é interessante, né? Essa frase dela, dessa paciente, de esse contexto, né? Eu sou burra e passou em 6 vestibulares. Provavelmente deve fazer parte de outro centro de inteligência, são os mentais, que a sensação dolorosa já é outra. É a sensação de incapacidade. Eu não consigo. E o medo de não conseguir passa muito por aí, né? Eu sou burra, no sentido de, né, eu não tenho a capacidade técnica, cognitiva, etc., mínima possível. Pô, mas peraí, olha aí, né? A pessoa cria uma crença tão forte que não consegue imaginar esse contexto. Quantas pessoas que você conhece que passou em 6 vestibulares de medicina, 2 que passaram, que conseguiram chegar na metade do curso, poxa, né? Mas são os desafios de todo mundo, não tem jeito. Mas falando da comunicação, né, que eu acho que a gente expressa isso o tempo todo. A gente está vendo um exemplo aí agora, ao vivo, de eu não dou conta, eu acho que eu sou burra na expressão, mas no inconsciente eu acho, eu duvido, eu não acredito em mim mesmo, etc., né? A comunicação do também tem um estilo diferente. Um estilo formal, moralizante, muito sério. Aí a comunicação passa também pelas expressões especiais, geralmente com a cara mais fechada, mais introspectivo, e por aí vai. É mais ou menos assim também com você? Era até na minha casa, assim, os meninos estão aí assistindo agora, eles podem dizer, né? Eu tenho a cara mais fechada, mais sisuda, alguns falam se ela é mais... Como é que fala, gente? Tem uma expressão que todo mundo fala, sistemática. Então, tem muitas pessoas que acham que eu sou sistemática, que eu sou brava. Eu já fui coordenadora de escola, né, durante um bom tempo também. E as pessoas que me conhecem assim, inicialmente, mesmo quando eu brinco, acham que eu estou falando sério. Por causa dessa postura minha mesmo, mais sisuda, mais séria. Assim. Não significa que a gente é assim, né? Mas é a imagem que a gente passa. E tem a ver, sim. Sem nenhuma dúvida. Porque não é só que a gente está expressando em fala, né? É como eu disse, a cara fechada e sai andando assim, muito focado por ser muito prático, né? Muito focado naquele objetivo. Olha, então eu preciso levar esse objeto para outra sala. Então aquilo atravessa a escola toda, focado naquilo, parece que ninguém me para até eu chegar lá. E se alguém para falar de outra coisa, parece que incomoda, né? Parece que, peraí, não é isso que eu tenho que fazer agora. Tenho que fazer, é muito de fazer, né? O povo dessa tríade aí, eu tenho que fazer isso agora. E tirar da minha rota aqui me incomoda. Me incomoda não, me irrita. Essa é uma dificuldade que eu vira e mexe, eu sou pega nisso, assim, parece que o que saiu do meu script, do que eu pensei, me deixa totalmente, assim, brava, eu fico desregulada mesmo, assim, ser igual hoje, né, eu já estava, desde o dia que você me convidou, que eu falei assim, meu Deus, para que eu aceitei, como que vai ser, aí você, não, esquece da apostila, preocupa não. Então, assim, eu tenho todo um método. Então, assim, eu já tinha programado que eu não ia atender à tarde para eu ficar tranquila da live. Porque a preocupação do tipo 1 é, assim, o julgamento do outro, o que o outro vai pensar, se eu vou me sair bem. E se algum pai assistir essa live e falar assim, então ela é assim? E não tem nada a ver com a profissional, né? Porque a profissional é a Valdirene mesmo, a Val focada, determinada. Eu trabalho com as crianças sobre o erro, mas eu sei que eu não me permito muito errar. Então, Sim. assim, qualquer coisa que sai... Então, assim, 4h30 eu já tinha programado que eu estaria de banho e tomada pronta. E 4h30 eu já estava me programando. Então, assim, estava tudo pronto aqui. Falei, Beatriz, não deixa ninguém incomodar, ninguém bater na porta. Então, se acontecer alguma coisa aqui, nossa, eu fico muito desorganizada. E como eu não posso expressar aqui que eu estou nervosa, fica assim um vulcão aqui em erupção aqui dentro.
E aí é difícil. Se alguém entrar no caminho do que eu pensei e mudar a rota aí, é difícil para eu voltar, sabe, para o meu Você eixo. falou, você falou uma frase que eu até anotei. Eu não posso expressar. É uma outra crença muito forte para as pessoas do tipo 1. Entenderam que não podiam expressar. Aliás, para quem está começando a entender sobre esse assunto aí, uma outra característica que eu não posso deixar de falar aqui agora para poder contextualizar isso. No Enneagrama a gente trabalha com 4 emoções básicas. Alegria, raiva, medo e tristeza. As pessoas do tipo 1 fazem parte da turma que sente mais raiva do que as outras. Então, quando estressa, todo mundo quando estressa, aliás, todo mundo sente raiva, medo, tristeza, alegria, ok. Mas para o tipo 1, o estresse é expressado através da raiva. A tristeza é expressada através da raiva. O medo desencadeado vem a raiva e por aí vai. Depois eu vou até contextualizar, deixa eu até anotar aqui. Tristeza, raiva. Aconteceu comigo muito recente, eu vou falar sobre isso. Mas lá no passado, né, na infância, as pessoas do tipo 1 entenderam, porque ninguém falou que tinha que ser assim. Uma família aí de 10 irmãos escutaram a mesma coisa dos pais. Mas aqueles que resolveram seguir um caminho ali, que no final das contas a gente chama de esse conjunto de características de tipo 1, entenderam que não poderiam expressar os seus sentimentos. Sobretudo a raiva. Porque se expressasse, nossa, poderia acontecer muita coisa. Por exemplo, eu poderia xingar alguém, eu poderia dar um murro na parede, eu poderia quebrar algum brinquedo. Mas aí as pessoas do tipo 1 entenderam o seguinte: menina bonitinha, Val, não suja, não grita, não fala alto, não se expressa, não chora. E aí vai travando aquela naturalidade. É natural, né? A gente poder expressar. Mas a criança foi entendendo que tinha que ser muito certinha, muito retinha, dentro daquele padrão que ela foi entendendo que tinha que ser. E aí, quando vem a raiva, trava, que é o que a gente chama de mecanismo de defesa, que é a formação reativa. Trava, que aquilo começa até a travar, a enrijecer, né? A travar os músculos mesmo, como se estivesse engolindo aquela raiva. Eu não posso colocar a raiva para fora. Se eu colocar a raiva para fora, e aí o problema, as pessoas do tipo 1 não imaginam, né? Aliás, nunca iria imaginar que fazendo isso, a raiva é transformada no pecado capital do 1, que é a ira. Muda de nível. E aí, por que eu estou lembrando disso? Porque o que você disse aí agora, né? Começou assim. Então, basicamente, eu me programei para essa live de hoje. Tomei banho mais cedo, dispensei os clientes, ajustei minha agenda e tal, para eu estar preparada para cá. Então, você fez todo um processo que na sua cabeça ia ficar muito certo. Muito perfeito, sem possibilidade de dar erro. Só que antes de a gente começar a live, eu já tive problema no fone, de repente eu coloquei eu esbarrei aqui no celular, ele abaixou um pouquinho, já ficou clicado no botão de desliga, ele reiniciou. Ok, daqui a pouco eu começo de novo. Mas isso não é muito ok. Venha aquela raiva. Não ficou do jeito que eu queria. No seu caso aí você começou a falar, né? Alguém bate na porta, acontece alguma coisa, o seu celular, sei lá, aparece uma notificação de mensagens e por aí vai. E aí vem a raiva. Quando vem essa raiva, Val, como que seu corpo fica? Fisicamente, como que fica? Então, assim, eu sempre estou cheia de nódulos, sempre. Teve algumas fases aqui em mim. Peraí que eu acho que foi a Hebe que entrou agora, deixa eu ver aqui, que ela é fisioterapeuta. Não, é outra Érica.
Achei que era a Érica fisioterapeuta. São os clientes número um de fisioterapeutas, massoterapeutas, tipo um, cliente número um. É 24 horas tenso aqui, Val? Sim, sempre. É muito raro eu não estar cheia de nódulos. Então, assim, teve uma fase na minha juventude que eu tive uma enxaqueca que não passava. E assim, quando a coisa está muito, muito difícil de digerir mesmo, aí vem a enxaqueca, vem infecção urinária, porque eu já estou assim no limite do limite. Eu já tive problema de oclusão dentária, esse negócio que você fala de travar a boca, né? Então começou a dar uma distorção e aí levou também a dor de cabeça. E assim, e tem pessoas que me conhecem e falam assim, nossa, ela é tão calma, né? Tão tranquila. Aí eu falo assim, não, é um teatro, né? Porque eu não sou assim. Na minha casa, principalmente a minha irmã e o meu marido agora também já percebe, assim, eles percebem aqui, né, que eu começo a travar muito aqui, que eu não tô bem, que eu tô estressada, que eu não estou à vontade, que tem alguma coisa que tá saindo fora do script. Os meus irmãos, assim, talvez não. Mas a Valesca, ela trabalha comigo e ela me conhece, assim, de longe, ela bate o olho, ela sabe que eu sou muito estressada. Agora mesmo eu estava aqui, coisa simples, Antônio, não precisa ser nada profissional, não. Conversando com a Beatriz, e aí ela falou assim, mãe, que tipo que você acha que eu sou? E a gente começou a conversar e eu falei com ela assim, Bia, não preocupe, eu não quero falar isso não, eu queria que você fizesse o curso, mas olha aqui como que é o tipo da mamãe. O que que acontece quando tem aniversário aqui em casa? Ela, você fica insuportável, eu fico mesmo. Eu quero que tudo esteja perfeito, o aniversário é 9 horas da noite. 7 horas da manhã eu já acordo assim, vamos quando levantar, porque eu tenho muita coisa para organizar. 7 horas da manhã. E aí eu fico no nível de tensão extrema por causa de um... Precisa ser aniversário, não. Pode ser meus irmãos vão vir aqui tomar um vinho. Tudo tem que estar perfeito no meu modo de pensar aqui. As pessoas se virem bem, ninguém ficar levantando. O meu semblante não está mostrando que eu estava muito estressada antes. Eu me cobro não tentar mostrar que o meu semblante está de quem ficou estressado o dia todo para organizar um evento simples. Aí você De imagina... novo, a gente volta. Eu não posso expressar meus sentimentos, olha aí. Então, aí Nem conversei... perante os irmãos. Nem perante os irmãos. Mas assim, as pessoas próximas, igual o Marconi, porque ele é da paz. Então ele... Só que uma hora que ele fala assim aqui, para que esse sofrimento vai dar tudo certo. Outras pessoas não têm paciência para isso, não. Fala tipo assim, então aqui ó, nós não vamos fazer mais nada, porque não dá para te aguentar desse jeito. Aí você imagina agora quando eu era coordenadora, que tinha festa das mães, que eu dependia de todas as professoras, de todo mundo, e aí tem esses vários tipos. Tem pessoa que vai numa tranquilidade, sai tudo muito bem, mas eu ficava em tempo de morrer até terminar o evento, para ver que tudo deu certo, como se eu tivesse o controle de tudo. Que é um grande problema do tipo 1, achar que ele tem o controle de tudo e não tem. Aí sofre bastante. Exato. Sofre muito, né? Nossa. Principalmente se estiver dependendo de outras coisas, de outras pessoas que não vão fazer do jeito que você pensou, que poderia ser mais adequado, mais ideal, mas que no final das contas sai. É entregue o resultado. Mas como o processo, né, cada um passa por um caminho para chegar todo mundo no mesmo lugar, se o seu caminho é um caminho reto para chegar aqui, alguém deu uma volta, mas chegou aqui, no meio do caminho dessa volta, já está explodindo, né? Agora mesmo você falou sobre a criança, né? Eu até conversei com a minha mãe recentemente. Porque as memórias que eu tenho é sempre do cabelo bem arrumadinho, com os laços de fita combinando com o vestido. E eu não lembro, assim, da minha mãe ter me batido ou me chamado a atenção porque eu sujei a roupa. Aí eu fui até perguntei para ela, falei, mãe, me responde aqui. Era assim mesmo? Ela falou assim, não, eu só lembro uma vez que aconteceu que você caiu num lugar, lembra, sujou a sapatilha? O tanto que eu queria morrer que aconteceu isso, porque eu não fazia nada errado, né? Eu achava que eu não fazia nada errado.
E aí meus colegas de escola me convidaram para passar num lugar ali perto da escola que eu estudava, que tinha um córrego. Quem escorregou, Antônio? Eu. E eu estava com uma sapatilha que eu tinha pedido à minha mãe várias vezes para eu ir. Ela falou assim, mas você não suja. E eu sujei a sapatilha, porque eu molhei. Eu lembro até hoje do quanto que eu sofri, do lugar que eu caí até eu chegar na casa da minha mãe. E pensava, como que eu vou falar com ela que eu fiz uma coisa dessa? Eu sujei a sapatilha como se fosse um crime. E aí minha mãe confirmou mesmo. Ela falou assim, que eu não lembro de você sujar a roupa, do seu cabelo voltar desarrumado. Eu não perdia nada. Eu nem brincava na rua com ninguém, assim, sabe, pra não desagradar, pra ficar limpinha. Uhum. É assim, uma necessidade de agradar o outro para se sentir amado. Mas mesmo assim a gente comete essas falhas aí de ficar bravo demais. Mas olha que interessante que você está falando, Paulo. Eu até anotei aqui, falei, gente, é muito interessante. Eu sempre falo, né? Gente, isso não tem... mais cedo a Lorena colocou um comentário aí, né? Justo eu, filha de professora, eu sempre pego o exemplo da Lorena, que durante o treinamento dela, ela ficava justificando esse padrão de comportamento muito rígido, porque a minha mãe era professora. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei, peraí, Lorena, você tem irmãos? Tem. Os outros, acho que são 2, se eu não estou enganado. Eles também são tipo nesse mesmo padrão, muito certo, muito rígido? Não. Ixi, não, tem um lá que muito tranquilo e tal. Mas eles não são filhos de professora mais, não? Cadê a professora? Gente, é a interpretação de cada ser humanozinho, de cada criancinha, independentemente da família, dos pais. Independentemente, por mais estranho que isso pareça ser. Eu vou dar um exemplo, Val, que vai corroborar muito com o que você acabou de dizer. Há 15 dias, se eu não estou enganado, eu fui na fazenda do meu avô. E aí foi eu, o João e a minha irmã. E aí, assim, nós fomos tirar silo para dar para as vacas, colocamos no coxo, e tinha leitão correndo lá no pasto, cachorro, gato, fruta, esterco, um monte de coisa. Nós fomos na carvoeira, carvão pegando fogo lá na carvoeira, e lenha, e motosserra, e várias coisas, várias coisas. Dentre elas, isso foi um dia inteiro, um domingo todo. Dentre elas, um lugar lá que o João foi passar e pisou no cocô de uma vaca e encheu lá o pé de cocô. A Daniele foi, pegou, lavou o pé dele, lavou o chinelo dele e pronto. Beleza. Nós chegamos em casa. João, e aí? Qual que foi a parte que você mais gostou? Aí ele ficou assim, não sei, acho que eu estava meio cansado. Aí eu meio que fui fazer uma retrospectiva com ele para ele poder contar para a Valéria o que ele tinha passado no dia, né? E fiz rapidamente essa retrospectiva. E como ele não estava do meu lado nessa hora do cocô, que tinha pisado lá no cocô da vaca, eu não tinha nem visto isso. Essa cena não existia para mim. E ok. E aí eu falei, e aí, então, qual que foi a parte que você mais gostou? Eu jurei que ele ia falar dos leitões, porque tinha uns 10 leitões correndo lá. É uma cena que eu acho que nem eu acho que nunca vi, assim, de leitãozinho solto, pequenininho. E aí, qual que foi a parte que você mais gostou? Qual que foi? Quando a Dinda limpou o meu Crocs. Eu falei, Senhor... Aí eu fingi que não entendi. Ah, mas e o leitão? E a carvoeira? E não sei o quê? Beleza. Foi contar para Valéria. A Valéria fez a mesma pergunta. De novo, foi a parte que limpou o meu Crocs. Então, assim, quem é que falou com ele que não podia sujar o pé? Quem é que falou com ele que menino certinho anda? Eu não fui. Nesse nível, eu posso falar de um nível talvez muito acima de qualquer outra, de muitas outras pessoas. Mas nesse nível de jeito nenhum. Tanto é que a hora que desceu do carro, posso ficar descalço? Pode. Primeira coisa, pode, né? Quase que deve. Mas aí já vem, né? Toda essa preocupação. Então é uma interpretação muito, muito própria, muito individual. E a gente vai percebendo isso justamente através das crianças, né?
que a gente vê o pai de um jeito e a criança de outro completamente diferente, talvez até causando alguns conflitos ali por ser a ovelha negra da família, né, de fazer completamente diferente, que os pais gostariam de acordo com as crenças deles, a gente vê aí provando por A mais B que é uma interpretação própria. Então, Val, se sua mãe disser, eu nunca te falei para você andar certinha, bonitinha, limpinha, tanto é que nós temos outros filhos aí para poder mostrar que são perfis diferentes, pode acreditar que realmente, por alguma razão, você entendeu que você tinha que se comportar assim. E É aí, logicamente, verdade. chegou o que chegou. Né? A minha irmã caçula, nossa, as lembranças que eu tenho dela era assim, dela levar uns codos da minha mãe, que ela ia pra rua, brincava até mandar parar e voltava toda suja. E foi amada do mesmo jeito. Então, assim, é interpretação, né? Em nenhum momento minha mãe Sim, falou assim, você só vai ser amada se o cabelinho ficar arrumadinho, né? Se, apesar que eu chorei até os 5 anos, mas eu acho que depois, com essa questão do choro, eu me cobrei muito. Já que eu chorei muito, eu tenho que ficar boazinha e bonitinha para ser amada, porque eu já chorei muito. olha Então, só. assim, é muito pesado isso. Mas foi uma coisa que ninguém falou para mim, eu que construí. Mas Sim, aí, Antônio, assim, é interessante isso porque hoje eu olho para isso, né? Claro, com as ferramentas, principalmente o Enneagrama, sim. que tudo bem. Também não é só, não precisa dar chicotada, porque a impressão que eu tenho com tudo que eu faço é isso. Voltando assim à rigidez com as coisas, toda vez, né, que eu tenho que atender uma família, nossa, tem que ver como que eu me preparo internamente. Tudo que eu aprendi no meu curso de educação sistêmica, de trazer meus pais, sabe, de me preparar para receber aquele pai que está na minha frente, entender tudo. E uma cobrança excessiva que eu tenho que acertar, sabe, que tem que sair muito bem o atendimento, as minhas devoluções, porque depois que eu faço uma avaliação da criança, depois de muitos encontros, a minha irmã tá aí para não deixar eu mentir. Quanto que eu sofro para concluir a avaliação e internamente eu estar assim, eu estou preparada para todas as perguntas? Como se fosse acontecer isso. Eu sei do meu trabalho, eu sei que eu tenho competências, mas eu passo por isso. Então, assim, antes, não acredito assim, internamente, como que é comigo. A Uhum. cobrança, como se eu não pudesse dar uma escorregada. Como se perguntasse alguma coisa que eu não soubesse, eu não pudesse falar assim, olha, eu posso pensar sobre isso. Não havia pensado, não, isso não existe no meu vocabulário. Então, por isso das tensões todas. E a minha irmã é tão competente, disciplinada como eu, mas ela não sofre nesse nível, não. Assim, sabe? Olha, e nós somos 4. Tem um irmão meu que eu acho que é um também. Sempre limpinho, bonitinho, arrumadinho. E também é assim, sabe? Um nível de exigência altíssimo com ele. Só que ele tem algumas diferenças comigo, assim, nas Pois, reações. pois é, dentro né, disso aí, como que é essa régua da qualidade do tipo 1? De 0 a 11, onde que essa régua tem que estar? De qualidade, de excelência, de prazo de entrega, enfim. Tem que estar 12, nem é 11. Sabe? Aí eu sofro muito mesmo, assim. Eu sou muito exigente. Eu sempre acho que eu poderia ter entregado mais. E aí eu tenho que trabalhar isso muito comigo, porque o meu trabalho não depende só da minha competência, né? Primeiro que eu estou trabalhando com um ser humano, que vem de uma família, que vem de um perfil de um pai, de uma mãe com outra personalidade, com outras prioridades. Eu dependo da professora da criança que está ali, ou do adolescente, da escola que ele está. Mas eu acho que a Valdirene psicopedagoga, ela tem que ser 100%. Não existe isso, né? Mas a minha exigência é assim. Então eu sempre estou Uhum. comprando livros, sempre estou fazendo curso, porque eu acho que ainda eu sou muito faltosa. É claro que tem um lado positivo que me faz buscar, aperfeiçoar, não é disso. Eu acho que eu não, a grande questão é o sofrimento que eu passo, o crivo de exigência meu é que me consome.
E aí haja Uhum. terapia, porque eu faço terapia desde adolescente. E vira e mexe, eu escuto as mesmas coisas. Tudo bem ser tão dura assim. Relaxa. Essa palavra relaxa é difícil demais para mim. É Nossa, o desafio, tipo, é o desafio. relaxa, né? Ó, relaxa esse ombro, né? Começa por aqui, e pescoço e tal. Por isso, né? Porque parece que não dá para ser 9, 10, não, é 12, porque o 11 já passou do 11, esse crivo mesmo, essa necessidade de entregar. E você falou aí, né? De se aperfeiçoar cada vez mais. Então, assim, pelo lado luz, né? Que ótimo, né? Imagina para os pais que estão te ouvindo agora, saber que coloca os filhos na mão de uma profissional que está sempre buscando conhecimento, está sempre se aperfeiçoando. Nossa, maravilhoso. Mas, por outro lado, se cobrando no mesmo nível, né? Então, pô, peraí, relaxa, né? Vamos falar aqui, peraí. Nunca fiz uma live. Se ficar ruim, ok, foi a primeira. Quem sabe na segunda, na terceira, na 30ª, né? Hoje, olha só. Eu vim e falei, caramba, esqueci minha folha aqui das perguntas, né? De eu ir me orientando aqui. Tem que ir lá buscar. Busquei. Chegou aqui, tava nem lembrando de fone de ouvido, e a gente ainda falou disso, né? Foi. Nossa, cadê o fone de ouvido? Ok, mas não é simples. Não é natural. Né? Para mim, hoje, live é mais simples porque, bom, se ficar ruim, deleta, se der problema, se apagar, apagou. De vez em quando o Instagram faz isso. Quem sou eu perto do Instagram para falar que não pode derrubar minha live? Paciência, se quiser o jogo é assim que funciona. Mas não foi assim na primeira, na segunda, na 10ª. Né? Eu não posso falar que foi porque não foi. Então, se entender mesmo, poxa, esse padrão me incomoda. E aí, logicamente, também fazer essa reflexão, né? Pô, peraí, mas por que me incomoda tanto? Quem é que está me cobrando desse nível? O problema é que, geralmente, 99% das vezes, quem se cobra é a gente mesmo. É. Do outro lado lá, né? Aliás, quer ver, ó, dentro dessa pergunta, nós começamos a live 19h12. E aí foi começando a live, caiu e voltou, já eram umas 19h17, sei lá, 20, por aí. Esses minutinhos, como que você ficou? Eu fiquei desesperada. Eu falei assim, Eu achei que você falava, não, eu fiquei normal, eu fiquei bem. Não, eu fiquei desesperada. Eu quase infartei. Então, e olha a carinha, olha. Parece que é a pessoa calma. Tô vendo uma mãe aqui lá de Belo Horizonte, a Liliosa. Lá o que ela conhece é 1000%. Então, não sou. Né? Profissionalmente, eu tento mesmo. Mas eu sei que assim, não existe ninguém, né, 1000%, né, 100%. Mas é isso, é aquele eu posso fazer um pouco mais. Meu pai, coitado, uma vez ele falou essa frase. E aí eu tive que levar isso muito para terapia, porque aí minhas terapeutas falam assim, aqui, eu posso fazer um pouco mais, é muito, 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 muito mais, não. Porque esse mais nunca tem um limite para mim. É mais, mais, Uhum. mais. E aí quem fica prejudicado são as pessoas que convivem com a gente. Porque aí o Sem dúvida. marido, o filho, né? Aí você escuta sempre assim, não, mas você está sempre estressada. Você vive num estresse. E eu falo que é uma cabeça que não desliga, que pensa o tempo todo, que pode ser uma coisa simples. Se tiver uma pessoa aqui na minha casa, eu saio de manhã já pensando no café, no almoço, na noite, se vai chegar tudo no horário, como, sabe? É como se eu tivesse um controle remoto. E não é assim a E vida, não né? tem. E nem tem que ser Eu- assim. Olha que interessante, Val. Para quem chegou aí agora, hoje a gente está falando então com a Val, focado no tipo 1. Mas não tem como, a gente vai fazendo os paralelos, né? Elas fizeram o treinamento, eles, né, fizeram o treinamento agora, eu tinha falado na outra live, né? Então, foi a Val, a Valdirene, a Valesca, o André e o Ney, 4 irmãos, mais o Wallace, mais a Ró, então, que são os cunhados, então 6 pessoas da mesma família, na mesma turma. Então foi um ganho de conhecimento assim muito cheio de bônus para eles.
Você acabou de falar uma coisa aí que olha que interessante. O André, na sexta-feira, na quinta, ontem, né, de manhã, na verdade, na nossa reunião, ele falou da frase do seu pai. Na semana passada ele falou também, que era o seguinte: olha, meu pai tinha um adesivo lá na traseira do carro, alguma coisa você pode fazer mais, alguma coisa assim, né? E para o André, esse contexto, e ele é tipo 3, você pode correr mais atrás, você pode buscar mais seus objetivos, você pode se doar mais. Dentro do contexto lá, a gente está fazendo uma campanha de doação de cestas básicas. Aliás, quem puder aí fazer uma doação de uma cesta básica, de meia cesta básica, de 5 cestas básicas, enfim. Depois, se quiser me mandar um direct, fazer um pix no nome do coordenador lá da ONG, R$10, R$50, R$100, quanto você puder, vai nos ajudar muito. Mas olha só, essa frase para o André, que é tipo 3, a interpretação dele é: eu posso correr atrás dos meus objetivos, eu posso conquistar o que eu realmente mereço, e eu consigo enxergar lá na frente, porque eu posso dar um passo além, e por aí vai. A mesma frase para a irmã Val, a interpretação é: você precisa se aperfeiçoar mais. Você não pode errar de jeito nenhum, porque se você chegar na hora da live, você já está errado, você tem que chegar antes. E a frase é uma só, não tem nada disso escrito. Né? Provavelmente, para a Valesca, que é tipo 6, você pode fazer um pouco mais. Provavelmente a interpretação dela foi: eu posso ficar um pouco mais antenada, mais precavida, um pouco mais pré-ocupada, muito atenta aos movimentos à minha volta, porque eu posso, vai que tem alguma coisa ali que eu ainda não olhei, eu posso ir um pouco mais. Então, é muito pessoal, né? Mas o problema, né, Val, para as pessoas do tipo 1, que esse nível de cobrança acompanha. E olha só, você falou aí de quando você prepara o ambiente que no seu contexto aí é mais ou menos simples ou normal, que é trazer os irmãos. Aí, ó, obrigado, Débora. Gente, quem quiser fazer o Pix aí, no nome do Matheus, tá? Do valor que você puder, gente, no valor de R$1, de 50, de 100, de 200. São cestas básicas que a gente está fazendo é um CPF, isso mesmo, para o Instituto Helena Tchoff, que está ajudando algumas famílias que estão com uma dificuldade complicada aqui durante essa pandemia. Se você se sentir tocado aí, achar que pode contribuir com essas pessoas, se você achar que isso não vai fazer falta para você, contribui lá que vai ser muito bacana. Mas a gente estava falando, né? Se você prepara um café, um jantar, toma um vinho com tira-gosto ali, com petisco, com os irmãos. E aí você está lá, você preparou uma mesa de vidro, fácil de limpar, sem nada. Não tem um forro, não tem nada, mesa de vidro. Mas aí, de repente, você vai pegar sua taça de vinho, esbarra na taça e molha a mesa de vinho. Uma taça de vinho, não é uma piscina, não. Só uma taça. O que vem, Val? Nossa, assim, como que eu fiz uma coisa dessa? Como que eu cometi um erro desse? Olha que desastre que aconteceu aqui. Numa sexta-feira, tomando vinho só com os irmãos, com a mesa de vidro fácil de limpar. É um desastre. Sabe, como se eu não pudesse cometer falha nenhuma. Eu lembro uma vez que estava um pessoal aqui em casa e eu estava no nível de agitação, porque eu ficava assim... Porque um dia a minha irmã comentou assim... aqui, você lembrou disso? E eu não tinha lembrado, era uma coisa simples. Eu peguei essa fala e coloquei dentro de mim de um tamanho que no próximo evento eu falei, então não posso relaxar, porque vai que falta alguma coisa. Aí eu fiquei tão tensa que todo mundo que estava na casa percebeu. Então, sabe aquele 880? Parece que uma dificuldade de ter um equilíbrio é mais ou menos assim. E uma coisa assim que é interessante é como que eu tenho dificuldade com elogio. Nossa, isso é muito interessante. Me fale mais sobre isso. Um elogio, sim. Se alguém te dissesse assim, por exemplo,
Quem sabe, eu não sei, às vezes pode acontecer. Agora, nesse momento, nós estamos com 18 pessoas. Vai que depois da live você abre ali seu WhatsApp e tem algumas mensagens assim, por exemplo, nossa, adorei a live, eu achei que você falou muito bem. Prossiga. Eu emendo assim, não, mas você não sabe o tanto que eu sofri antes. Não, porque você não acredita como que é difícil, sabe, para qualquer coisa. Já a Valesca, minha irmã, eu uso ela demais como exemplo, né? Ela chegou no consultório e falou assim, nossa, você ficou ótima com esse look. Eu tenho uma pressa de falar assim, você achou? Mas assim, nossa, aí eu arranjo algum defeito para desfocar do elogio. Em vez de eu falar assim, não, eu também gostei. E é tudo, meu cabelo, sabe? Eu tenho uma pressa de falar assim, não, eu cortei porque eu queria mudar, né? Porque eu estava muito cansada. Não, eu cortei, eu também gostei. Eu não consigo falar, eu também gostei. Não, eu escolhi essa roupa porque eu também gostei do look. Não consigo. Eu sinto falta de elogio, do reconhecimento. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com ele. Quando eu recebo do meu trabalho, eu recebo muito bem, assim. Pouco tempo atrás, eu até compartilhei no Instagram um elogio que a mãe me fez, um reconhecimento, e que me fez muito acreditar, assim, que tudo que você faz vale a pena, dá certo. Os pais percebem, sim, seu esforço, sua dedicação. Mas se falar comigo, assim, na porta, assim, um elogio simples, nossa, ficou bonita com essa roupa, que bonita. Nossa, eu quase morro de vergonha do elogio. Eu desfoco, eu falo alguma coisa assim, promoção, sabe? Às vezes nem é de promoção, porque eu não dou conta do elogio. Eu tenho isso. Olha aí, Val, vamos lá, a gente já falou sobre isso, né? Mas para quem entrou agora, as pessoas do tipo 1 têm uma sensação dolorosa de, de desvalorização. Eu não tenho valor. É uma crença que, caramba, mas não é isso tudo. Então, olha aí, né? Sua roupa tá muito bonita, ou você escolheu, que aí já não é da roupa, é das suas escolhas e tal, foi muito boa. Você é muito boa, você é uma profissional que fez a diferença na minha vida. E a Ana inconsciente está assim, mentira, você não tem valor. Bom, mas já que tá falando essa coisa toda aí, então, o que eu tenho que fazer? Dar uma desvalorizadazinha, dar uma depreciadinha aí. Porque não é bem assim, não. A lataria tá muito bonita, não, dá uma arranhadinha aí, porque senão vai ficar muito valorizada. Aí não tem esse valor todo. Quando Mas uma então família fala isso, eu falo assim, não, mas o mérito é de vocês. Não, mas o mérito é da menina. Antes eu falava que era de Deus. Aí minha psicóloga falou assim, tudo bem, Deus também tem, mas tem você. Porque eu falava assim, era Deus, né? É Ele, porque Ele que me ilumina, Ele que me dá sabedoria. Não, a criança, não, é todo mundo, é todo um contexto. É o meu trabalho, é o trabalho da família, é Deus também enviando as luzes aí, mas tem o meu esforço, o meu estudo, a minha dedicação. Então, assim, isso eu consigo falar agora, Antônio, não é todo momento. Mas é assim, fruto de tudo, da terapia, agora do Enneagrama, que é uma ferramenta que mostra isso pra gente. Aqui, não precisa ser tão assim. Né? Não precisa ser esse lado sombra ser tão grande. Tem o lado luz aí. Então, equilibra isso. Sabe? Reconhece que você também se esforça muito para ter um resultado desse. Sim, porque nesse momento é você que está sendo elogiada. Se uma família te elogia, nossa, você fez a diferença lá com as minhas crianças e tal, eles sabem que eles fizeram na casa deles, na escola, enfim, todo o contexto ali daquele ciclo de convivência daquela criança, de alguma maneira pode ter contribuído. Mas nesse momento, você que está recebendo elogio, né? E aí, quer dizer, não precisa desviar, não precisa contar que tem Deus, que tem a sua irmã, que tem a sua mentora, que tem a sua terapeuta, que tem a sua família. Não, ninguém está falando que não tem e que eles não merecem isso. Mas nesse momento é para você. Mas olha, então vamos lá. Etapa 1 desse contexto, desse tópico aí, né? Elogios. Tipo 1, não sabe receber elogios. Fato. Não sabe receber presente. Quantas vezes a turma aí, amigos da Val, que deve ter dado algum presente para ela e deve ter ouvido assim,
Nossa, não precisava. Porque não, vó, porque você fez aquele trabalho para mim, ficou muito bom. Porque você recebeu aquele dia na sua casa, foi uma recepção muito boa. Então, tá aqui um vidrinho com algumas balas. Nossa, não precisava. Eu fiz mais do que a minha obrigação, eu fiz o que eu devia. E aí, dá uma desvalorizada. Ok, agora vamos na outra fase. Elogiar. Você elogiando aí outras pessoas. O André foi e fez alguma coisa para você e como é que vai o elogio para ele? Vai elogio, não vai elogio? Se vai, como que vai? Como que funciona? Não, eu elogio. Eu não tenho dificuldade de elogiar, não. Só que assim, eu acho que a pessoa foi muito melhor do que eu. Por exemplo, né? Se fosse alguém viesse aqui, já ganhei mimos assim, nossa, você me recebeu tão bem na sua casa, eu também fico assim, não, gente, mas que isso? Poderia ser muito melhor e tal. Se eu levar para a pessoa, ou para mostrar para ela assim, aqui eu também reconheço, eu acho que faltou melhorar o elogio, entendeu? Que eu não fiz o elogio total, mas eu elogio. Eu não tenho dificuldade de elogiar. E reconhecer. Só que eu acho que sempre o outro é mais merecedor do elogio do que eu. Então, assim, se foi um evento com várias pessoas, mas teve uma coisa que eu fiz que destacou, eu fico assim, sabe? Fico querendo que a pessoa fala dos outros. Não precisa ficar falando, mas é que um tanto de gente fez. Sabe? Para desfocar, para desmerecer. Mas do outro, assim, eu não tenho dificuldade, não. Eu elogio. Deixa eu sugestionar então, depois se você concorda ou não, porque a gente sabe que não existe todo mundo que é do tipo 1 são iguais, mas é o seguinte, num contexto geral, as pessoas do tipo 1, na hora de elogiar, elogia assim, Antônio, vamos lá de novo, né? Deixa eu, sei lá, comprei uma capinha de celular para você. Antônio, comprei a capinha de celular para você, tá aqui uma capinha nova. Ah, obrigado. Ok. Mas se eu peço alguém para lá comprar para mim, por exemplo, e compra capinha e compra isso, quem sabe ali um funcionário que está aqui no meu dia a dia o tempo todo e tal, às vezes essa pessoa, no contexto que nem está mais íntimo da gente, a esposa, os filhos, funcionários, enfim, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo e que fazem às vezes coisas que a gente só reconhece depois que perde. Depois que, por alguma razão, aquilo não existe mais, depois de uma perda mesmo, de um luto, e etc. Bom, como elogiar essas pessoas? Como virar para um funcionário e dizer para ele, sei lá, para alguém que organiza as pastas, olha, que pastas organizadas essa sua, hein? Nossa, muito obrigado. Quando eu preciso pegar uma pasta ali, um arquivo, ela já vem logo ali na ordem alfabética, muito organizado, obrigado. Geralmente, tipo 1 não faz esse tipo de elogio. Como se isso fosse mais do que obrigação daquela pessoa. Bom, a gente confunde a obrigação com a habilidade. Porque se alguém tem a habilidade de ser organizado, ela também não vai nem entender o elogio. Pô, mas não entendi que elogio que é esse que você me deu. Eu só coloquei as pastas de um jeito que vai ficar fácil de pegar. Mas se fosse uma pessoa muito desorganizada, que estivesse se esforçando ao máximo para quando for no tópico, na atividade, organizar pastas, ela entra num nível de concentração muito grande para poder chegar naquele nível de excelência que o patrão, que a empresa, que aquele líder ali exige. Só que o elogio não vem. Porque na cabeça do tipo 1, não, mas fez mais do que obrigação. A obrigação de organizar a pasta, logo tem que estar organizado. E quando vem o elogio, olha, como se, cheque, tá do jeito que precisava, tá? Não merece elogio, não? Então eu falo que o tipo é muito coerente nesse sentido. Do mesmo jeito que ele não sabe receber elogio, ele também não sabe fazer o elogio, né? Não, nesse sentido aí sim, porque aí você estava falando, eu lembrei, né, na época que eu coordenava pessoas, e mesmo aqui, por exemplo, com a minha filha, porque ela tem muita dificuldade de organizar o quarto. A gente estava comentando, os livros dela são impecáveis, mas o resto ela não fica. Então, quando ela organiza, eu penso assim, não, poderia ter melhorado.
eu já ensinei. Poderia ser muito melhor. Então eu não falo nem que ficou ótimo e ainda ponho um defeitinho assim internamente. Não, mas ela tá achando que a Jo organizou isso aqui. Então, assim, mas eu não vejo, assim, quando você perguntou, assim, como ofensa, não. Mas eu não consigo perceber, assim, gente, mas essa pessoa, para ela é muito difícil fazer o que ela fez. Não, eu não Uhum. expresso isso mesmo, não. Porque eu acho que poderia ter ficado melhor. Porque eu também sou assim comigo. Poderia ter ficado melhor. Então, eu acho que eu espero do outro Exato. também nisso. É a crença do tipo um, né? De aperfeiçoar. Viver para mim é aperfeiçoar. É a crença maior do tipo um. Viver para o tipo um é aperfeiçoar. Você vê nos livros dela, você faz isso provavelmente, né? Você faz isso no seu dia a dia natural. A sua mesa de trabalho, o seu método de trabalho, enfim, os seus processos provavelmente mudam assim constantemente, nível após nível, né? Ah, antes eu não usava essa ferramenta, agora comecei a usar. Pronto, aqui já vira o piso de novo. Daqui a pouco começa a desenvolver uma outra técnica, aqui já não dá mais, agora é aqui, e vai só exigindo cada vez mais. E não é todo mundo que. Aliás, são poucas pessoas que acompanham, porque dos 9, nós temos um. Ou tipo um. Os outros não têm essa cobrança toda. E aí, olha aí, ó. Valdirene, melhor profissional. Me ajudou tanto na área de psicopedagogia. A melhor profissional. Poderia ser, me ajudou muito. Que bom que me ajudou muito. Foi mais uma que me ajudou, mas é melhor. Responde para ela aí, Val. Então, eu vi aqui o comentário dela e olha o que que eu pensei enquanto você falava. Não, mas eu poderia ter ajudado ela mais ainda. Eu não conhecia, né, essa profissional aí, ela é de outra cidade e ela bateu um dia na porta do meu consultório com o marido e falou assim, aqui, eu queria conversar com você sobre montar um consultório de psicopedagogia. Será que a gente pode marcar? Eu falei assim, se você quiser entrar, eu estou aguardando um cliente. E aí eu comecei a falar, primeiro que o meu olho brilha muito mesmo, porque eu amo isso que eu faço. E eu fui falando, mas quando ela foi embora eu falei assim, não, mas faltou tanta coisa para eu falar com ela. E o dia que eu conversei com ela, que ela falou assim, aqui eu até vou emocionar, que ela falou assim, eu vou fazer uma biblioteca no meu consultório e vou pôr com o seu nome. Porque você não imagina como Olha. você me passou tudo. Mas eu quis mostrar para ela assim, uma gratidão que eu carrego de quem também fez isso comigo. Mas assim, na hora que ela falou, eu falei assim, nossa, gente, eu não fiz nada, tinha tanta coisa que eu poderia ter falado. Então, assim, é isso, assim, essa parte de falar assim, a melhor, isso me incomoda, assim, eu não dou conta muito disso, não. Mas que eu sei que eu busco, assim, fazer tudo muito, muito bem, eu sei, mas eu não me reconheço como a melhor, não. Eu sei que tem gente muito melhor, porque eu Val, acho que talvez essa para leveza ia me ela, fazer ser melhor. para ela, pois é, vamos lá trabalhar? Para ela, você é melhor, acolhe isso. Responde aí, ó, ela não faltou nada, você foi meu anjo. Responde para ela. Ah, é difícil, Antônio, mas assim, Trabalhe isso. é. A dica que eu te dou é trabalhe isso. Reconheça esse valor. Você tem valor e não é pouco. Olha que bonito isso, sem combinar, sem nada, olha que legal, né? Você tem o seu valor. Você subir a régua em cima da régua dos outros não justifica. Né? Se ela está dizendo que é melhor, quem vai contestar isso? A não ser ela própria. Você é melhor e ponto final. Né? Se você, e te digo mais ainda, se você tinha aí, nossa, mas eu poderia ter passado mais coisas, que bom que tem a possibilidade de contactar aí, faz uma mentoria com ela, faz outras reuniões, outros encontros, e quem sabe ajuda mais. Quem sabe agora que ela também já é profissional, troca figurinha, né? Então, assim, não é fácil mesmo, eu entendo, eu sei como é que trava, né? Agradece. Como Então, assim que eu aqui vou eu tô aceitar vendo que eu aí, ó, sou o melhor? Daniela, um monte de gente falando, eu fico, não, meu coração fica até disparado. É bom, sabe? Não vou negar, não. A gente gosta de ouvir, né, das pessoas isso, que é querida, que reconhece,
Mas é difícil, assim, né? Eu fico muito apreensiva daqui. Algumas horas eu comecei a olhar ali e eu falava assim, nossa, gente, esse povo tá doido. Eu falei com o Deco hoje, eu falei assim, ai, Deco, quem sabe eu desisto? Aí eu tive um mal-estar durante o dia. Eu falei assim, ô Ney, quem sabe você vai lá e me substitui que eu não vou dar conta na hora. E eu não tenho Aham. problema de falar com as pessoas, de atender, mas é isso, assim, vai que eu digo alguma coisa que não vai cair tão bem, que eu posso cometer algum erro e que possa parecer a Valdirene humana, né? A Valdirene humana é essa mesmo, que tem essa dificuldade de, né, de lidar com o erro. Eu trabalho isso com meus pacientes com uma excelência muito grande, porque eu sei como que é difícil usar uma borracha, apagar porque eu cometi um erro. E ainda Uhum. bem que eles não estão assistindo a live. Porque se eu falar assim, ah, você está me enganando. Né? Mas eu acho que é porque eu sei o quanto que isso é pesado, não é à toa que eu fui trabalhar como Sim. psicopedagoga, porque eu sei que eu preciso levar para esses meninos, e aí tudo bem, apaga e faz de novo. A gente Uhum. pode fazer isso, né? Fazer um caminho diferente, ou errei, mas não foi minha intenção. Vamos tentar fazer da Pode próxima ser vez. diferente, né? É, Ô, Val, oi. a, são perguntas que você já respondeu aqui, sobre controle, você já falou. Ah, deixa eu contar uma coisa que aconteceu, eu tinha notado aqui. Uma coisa que aconteceu, e é interessante, já que nesse contexto aqui pode ter aí alguns pais, algumas pessoas aí que te acompanham, e, né, colaborando com o que você está dizendo aí, na verdade, né, quando a gente fala do Enneagrama, a gente trabalha personalidade e essência. A personalidade vem de persona, que significa máscaras. Então, a gente dá um jeito de colocar uma máscara, por exemplo, né, nesse contexto das pessoas do tipo 1, a máscara das pessoas que não erram, ou que buscam um máximo não cometer erros. E quando comete, ninguém precisa contar. A culpa já vem por si próprio. Não precisa contar, olha, você errou, viu? Não, eu já sabia, mas eu errei, já fiquei sabendo que eu estava errado. E aí fica, né, se esforçando aí, né, trazendo essa sensação de dor, de ficar ali naquela linha sem erro. Bom, quando erra, quando acontece alguma coisa, vem a raiva. Bom, beleza. Mas além de sentir raiva por errar, como qualquer outra pessoa, sente medo, sente tristeza, né? Depende aí das situações. Então, você foi assaltado. Para vocês que estão nos ouvindo aí, que também é tipo se você foi assaltado, naquele momento ali, naqueles segundos, quem sabe, eu sou capaz de postar que veio o medo. É muito difícil de vir outro sentimento, outra emoção. Veio a emoção do medo, só que logo na sequência vem a raiva. A raiva de ter cometido, no caso do tipo 1, aí, alguma falha por ter dado ali alguma brecha, ou que seja a falha do sistema, mas alguém falhou, sobretudo ele próprio, e aí logo veio o assalto. Ok, tem medo, mas vem a raiva. Aconteceu agora, gente, né? Para quem está me acompanhando aí sabe, meu pai faleceu há poucas semanas, né? Não tem nem um mês ainda. Situação complicadíssima, mas foi a jornada dele. Enfim, ele já vinha tratando contra o câncer, já tinha 5 anos lutando, né, contra o câncer. E na reta final, ele já, na verdade, ele já estava assim, com muita dor e descansou. Ok, esse é o contexto da história. No 7º dia, eu fui buscar o João, eu fui buscar o santinho dele com o João. E aí, quando o João viu, e o João estava andando comigo no carro, assim, já tinha umas 3 horas, tranquilo, brincando lá com o tablet, e descia numa loja, descia em outra. E aí, quando eu fui na gráfica,
Ele desceu do carro nessa hora comigo, nós fomos lá e pegamos um pacotinho lá com santinhos, e aí quando ele viu a foto do meu pai, ele já mudou a postura. Ele já, pai, vamos embora? Quero ir embora, quero ir embora. Eu, não, João, agora a gente tem que ir embora, agora a gente vai embora para a gente poder almoçar, daqui a pouco você tem escola, vamos lá e tal. Dele pegar os santinhos e entrar numa pilha de estresse foi questão de 2 minutos, quem sabe. E ele ficou muito estressado. Mas o estresse era porque estávamos demorando para ir embora. Eu confesso que naqueles primeiros minutos eu estava acreditando nessa história. Eu falei, calma, João, a gente já está indo. E fui andando assim para o lado do carro. E ele continuou muito bravo. Vambora, não sei o que e tal. João, o carro está aqui, calma, a gente já está entrando. E aí quando eu coloquei ele na cadeirinha, ele pegou o pacotinho e trouxe para o peito. Aquilo, minha ficha já caiu. Eu falei, caramba, peraí. Essa raiva aí não é raiva. É a tristeza que está desencadeando, no caso, a raiva que essa, quem sabe, eu tenho um pouquinho mais de habilidade para poder expressar. Olha que interessante. E aí, sei lá, em 10 minutos, 15 minutos de trânsito, até a gente chegar em casa, ele estava muito bravo, assim, dentro, né, dessa situação toda. E aí, quando eu fui tirar do carro, eu vi que ele estava abraçadinho, assim, e aí ele deu um beijinho, e aí eu não me aguentei, eu vim, desabei num choro ali muito, muito forte. E aí eu acho que ele se permitiu, de uma forma muito inconscientezinha, né, a também sentir uma tristeza. Mas como que ele sentiu a tristeza? Primeiro Já pela se raiva. controlando. Eu não posso, mas também não chorou, mas também não gritou, mas também, né, não expressou nem raiva no nível que poderia, mas também não expressou tristeza. E aí, quando ele me viu naquela situação, eu acho que ele se permitiu um pouquinho a... Papai, não fica assim não. Ah, aquilo... Aí que a gente fica mesmo, né? Já que eu estou expressando aqui. E aí, eu, com todas as minhas forças, naquele momento... Eu não era o pai, eu não era muito menos o facilitador de Enneagrama, eu era o filho que perdeu o pai. Mas naquele momento, com toda a minha racionalidade que eu tirei de não sei onde, eu ainda fui conversar um pouquinho com ele. João, tá tudo bem. Quando a gente tá feliz, a gente não dá gargalhada. Quando a gente está muito bravo, a gente não fala grosso, a gente fica brincando assim, né, os termos, a gente não fala grosso, sai pisando duro. Quando a gente está com medo, a gente não fica assim, João? Pois é, quando a gente está triste, a gente chora. E tá tudo bem chorar, João. O papai está chorando aqui, porque eu estou muito triste, porque o vovô virou uma estrelinha, foi morar no céu. Mas está tudo bem. E aí ele me abraçou, e aí... Eu nem conto para vocês como é que foram as próximas 2, 3 horas. Foi muito emocionante. E aí, por mais incrível que pareça, né? Colaborando com o que você está dizendo aí, que uma coisa é a gente vestir aquela capa do profissionalismo, sobretudo as pessoas do tipo 1, e quando a gente se permite sentir. Nessa hora, Val, sabe o que eu percebi? Que o meu mecanismo de defesa, que é a formação reativa, que traduzindo é engolir a raiva ou engole o choro, que basicamente é engolir a expressão da raiva daquele momento, eu estava guardando há 7 dias. Do dia que meu pai faleceu, eu estava junto com ele no hospital. Até esse momento, eu não tinha me permitido expressar aquela tristeza. Lembra lá da lei do 7? Para quem fez Enneagrama aí, eu não vou falar disso agora, mas para quem lembra da lei do 7, para mim é muito forte o 7º dia, é muito forte. E aí, sem querer querendo, pela primeira vez eu consegui vivenciar e racionalizar minutos depois toda essa experiência. Então, assim, gente, como que eu posso colaborar, né, com você nesse momento, Val? Falando disso. É a gente olhar para a gente
e entender que está tudo bem mesmo essas expressões. Sobretudo os erros. Porque todos nós somos perfeitamente imperfeitos. E olha que bacana. Quando a gente começa a observar, sabe efeito borboleta? O filme? É aquilo. Quando a gente começa a pensar, caramba, mas isso deu errado. Não, peraí, eu acho que tá ótimo, tinha que ser isso mesmo. Que bom. Que bom que eu atrasei e tive que voltar lá em casa buscar uma folha. Que bom. Eu não sei o que poderia acontecer antes. Então, quando a gente começa a olhar assim, para nós isso faz muito sentido, pode nos ajudar um pouquinho a, no final das contas, relaxar. Que é o desafio, né? Hashtag relaxa, tipo, vai lá pro set, dá uma flexibilizada lá. É para tomar uma cerveja? Toma uma cerveja, relaxa. Se você não é de cerveja, mas qual que é o seu jeito de relaxar? Qual que é o seu contexto aí? Relaxa. Se é cantar, dançar, brincar, fazer algum esporte, use esse momento para de fato entrar nesse momento de relaxamento e curtir esses poucos momentos que a maioria dos tipo 1 se permitem. Isso faz muita diferença. É aproveitar, né? E poder transmitir isso, poder contar, falar dessa verdade, né? Que a gente vive aí no nosso dia a dia. Quando você fala aí, né? Mas mesmo eu, né, com todos esses treinamentos, é por isso que eu uso o termo de jornada, né? De peregrino, de peregrinação, de uma caminhada. Segundo o padre Domingos Cunha, talvez o melhor nome a nível Brasil de Enneagrama, é uma jornada de vida. É uma vida caminhando e tentando aí dar um passo. Quem sabe aquela casca de banana não escorrega de novo, mas vai ter outra ali na frente e a gente vai cair de novo. Mas quem sabe, né, no dia a dia, treinando, trazendo para a consciência que é possível fazer diferente, que a transformação pessoal, a transformação, são pequenas transformações do dia a dia. Ninguém faz um treinamento de Enneagrama e é uma outra pessoa sem problemas, sem estresse, sem dores na semana seguinte. Se você ouviu falar isso em algum lugar, não era de Enneagrama, deve ser de outra vida, deve ser de uma outra coisa que eu nem sei dizer o que é. Porque isso não vai existir. Mas essas pequenas transformações realmente nos ajudam a colocar num lugar diferente. Dá um passo. Quem sabe 2, quem sabe 3, nessa jornada que leva uma vida toda. Mas isso pode fazer muita diferença. Então, olha aí, uma ficha que caiu para mim há poucos dias. Há poucos dias. E olha que eu já expressei raiva. E olha que eu já coloquei para fora. E olha que já foi de várias maneiras. Programado mentalmente ou não. E ainda tem muita coisa que a gente vai passando e vai guardando e nem se percebe, né? Bom, já que a gente falou muito desse lado de desafio, de sombra, dessas dificuldades de caminhada, pegando então essa vertente agora, Val, quando você se permite, quando você se reconhece assim, nossa, foi bacana, no final das contas a live foi bacana, não foi tão difícil quanto eu imaginei, e quem sabe daqui a alguns minutos, algumas horas, você está sentada fazendo essa auto-reflexão, tomando um vinho, uma cerveja ali, nesse contexto familiar tão bacana que é a família de vocês. Quando você escutar aí, né, as pessoas te dando feedback, as mensagens no WhatsApp, como é o seu estado emocional quando você se percebe bem consigo próprio? Como que você fica? Como que fica aí o seu corpo? Conta pra gente. Então, a sensação depois, né, de quando passou esse estresse todo, e eu reconheci também que deu certo, as pessoas deram um feedback, é como se fosse assim uma dopamina que veio assim e falou assim, aqui, viu? Deu tudo certo, você não precisou fazer nada de diferente. Você foi você. Sabe? Então, assim, Traduz essa dopamina. O que a dopamina desencadeia? um relaxamento.
uma alegria. Hashtag relaxa, tipo... Relaxamento. Quando Relaxamento. Quando você estava flexibilidade. Qual que é a maior contribuição, né, do Enneagrama para mim? Quando você estava contando do seu menino, né, do João, eu falei, gente, olha como que até chorar é difícil. A gente não relaxa nem para chorar. Assim, vira e mexe, as pessoas que gostam de mim falam assim, aqui, relaxa, chora, pode chorar. Porque meu choro ele é rápido e eu volto para o controle. E aí eu me lembrei de uma metáfora, né, do Rubem Alves, da caixa de brinquedos e da caixa de ferramentas. E eu posso dizer assim, de uma forma muito tranquila, né? Eu acho que as pessoas que conhecem vão entender. O Enneagrama é como se a gente recebesse a caixa de brinquedos que fala assim, aqui, você já tem as ferramentas, você sabe como usá-las, mas relaxa. Olha que tem os brinquedos, tem o lado bom, tem o lado que te permite gozar desse momento, que te diz assim, tudo bem, você tá linda mesmo, que você tem bom gosto, você soube escolher a roupa. Em todos os sentidos. Então, assim, o Enneagrama, ele te entrega, talvez, uma caixa de brinquedos que você perdeu em determinado momento da sua vida. Então, assim, eu indico o Enneagrama, não imaginava que fosse tão grandioso, porque é isso que ele me trouxe. Eu sei que ainda eu capengo, né, quando eu disse aqui dessas fragilidades minhas, talvez para alguém pode parecer assim, então ela não aprendeu nada? Aprendi. Aprendi porque eu sei reconhecer isso. Então, na hora que eu vejo que eu estou entrando no nível de estresse, eu falo, peraí, segura aí a caixa de brinquedos, abre ela, dá uma olhadinha para ela. Você sabe usar também o que tem lá dentro. Então é isso, né? O João, a Valdirene, o Antônio, o André, quantos tipos uns que tem aí? Nós somos muito importantes para o mundo, para o funcionamento de muitas coisas, né? Nós temos um papel grandioso. A gente só precisa pegar essa caixa de brinquedo para trazer uma leveza, uma suavidade real. Não só estampada de, olha como que ela fala tranquilo. Real. Tudo bem. De essência, né? De essência, exatamente. É algo muito maior. Então, na hora que passa tudo isso, eu consigo, sim, olhar para a caixa de brinquedo e falar assim, aqui, você conseguiu usar direitinho. Aí o retorno que veio. É isso que eu sinto. Maravilhoso, Val. Nossa. Você está falando aí, né? E a gente vai lembrando das âncoras, né? Traduzindo essa caixa de brinquedo. Qual que é o seu brinquedo? Qual que é a sua brincadeira favorita? Né? O seu jeito de relaxar? Qual que é a sua dopamina, né? Qual que é a sua dopamina? Então, assim, é andar descalço? É fazer algum esporte? É brincar de se sujar? É o quê? O que te deixa, o que te leva a vivenciar esse estado? Né? Essa presença de espírito ali, que quem olha fala, nossa, hoje a pessoa tá tão agradável, né? Não tá com aquela testa que já fica a marquinha aqui, né? Ó, que não tem botox que tira. Né? Se tem os olhos claros, aí a desculpa é assim, não, era o sol. É porque eu estava andando ali, aí tinha um sol, eu não aguento muita claridade, não. Por isso que eu ando assim, muito sisudo. Mas eu tô bem. Continuo com a cara fechada. Não adianta. É difícil? Todos 9 vão ter os seus desafios. Mas pro tipo 1, o relaxamento faz toda a diferença. O que te deixa relaxado? Né? Aonde está a sua caixinha de brinquedos, né? Vou abrir a minha caixinha de brinquedo. Vai saber o que tem nessa caixinha de brinquedo, né, Elis? Então, busque aí para as pessoas do tipo 1 o seu jeito de se divertir. Não precisa ser aí esse poço, né, de retidão, de correção, de ser muito ético. Ok. São valores maravilhosos. Né? A Val acabou de dizer, nós somos muito importantes para o mundo. E quem não é mesmo? Mas no lado sombra, meu Jesus amado, é muita luta para poder aguentar essa turma toda, cada uma com a sua característica aí.
de muita dificuldade dessas inter-relações. Mas quando a gente vai tomando para consciência, vai trazendo ali esses desafios diários, quem sabe hoje, para as pessoas do tipo 1, eu me permito comer ali alguma coisa com a mão que você não comeria de jeito nenhum. Quem sabe andar numa rua diferente, saindo fora da sua rota habitual. Quem sabe ali infringindo uma lei, por exemplo, estacionando um local proibido, num domingo, que ninguém pararia ali, e ok, por alguns minutos. Essas bobagens que podem ser muito tranquilas para um, para outro. Gente, atrasar uma conta. Não, porque eu pago as minhas contas extremamente em dia e quando não tem dinheiro que atrasa, aquilo já me deixa assim muito indignado. Atrasa uma conta um dia, vê o que acontece? Não vai acontecer nada. Você vai pagar ali 25 centavos de multa. E tá tudo certo. Porque pro tipo 1, o problema não é a multa, o problema é ficar como um mau pagador. E por aí vai. Então se permita a entender que os erros fazem parte da vida. E entender o que são erros e o que são níveis de exigência muito acima de qualquer média de qualquer outro ser humano que a gente esbarra por aí. Então, se eu posso contribuir de alguma maneira, seria mais ou menos por esse lado. É fácil? Não. Se fosse fácil, não chamaria de desafio. Mas quando a gente começa a fazer esses testes aí, pode ser que faça alguma diferença, né? Val, antes de acabar, para quem viu aí, né, uma boa parte da live, esse comentário do André aí, que é irmão da Val também, um grande amigo meu, Cesta Básica Pix Tal. É uma campanha que a gente está fazendo aqui para arrecadar algumas cestas básicas lá para o Instituto Helena Tipov, que tem aí dado uma assistência para algumas famílias que estão numa situação muito complicada nesse momento de pandemia. Então, se você puder doar R$1, R$10, 50, 100, uma cesta custa R$105. É uma cesta, como diz o André, que tem um saco de arroz de 5 quilos. Dependendo da família, isso vai durar pouco. Mas também a gente não consegue aí garantir cesta básica até o restinho do ano. Mas quem sabe para esse mês que está começando agora, a gente consiga dar essa assistência para essas famílias. Então, quem puder, faz aí o Pix está no nome do Matheus, é o CPF dele. Coloca aí, com certeza, o Instituto Helena Tipov, que está aqui em Divinópolis há mais de 50 anos, vai fazer a diferença com esse pouquinho que você puder doar. Se puder. Se você já faz aí, contribui com outras coisas, parabéns. Continue assim. Se tiver sobrando aí R$5, R$10, ou quem sabe 105, que é o valor de uma cesta, faz aí que eu tenho certeza que vai contribuir muito. Falando de Enneagrama, se você quiser conhecer um pouquinho mais, aprofundar mais sobre esse tema, entra aí no meu perfil, começa a seguir. Tem muito vídeo, muito texto, muito post, tem muita coisa bacana. E eu tenho certeza que vai te ajudar aí a abrir um pouquinho a essa possibilidade de conhecer essa ferramenta. E se você já pesquisou, já ouviu falar um pouco mais, se conhece alguém que fez e falou, você tem que fazer esse treinamento porque foi muito bom para mim, eu tenho certeza que vai ser bom para você também, a gente está lançando a próxima turma. Acesse aí o link da minha bio, vai estar falando tudo como que explica lá, os dias do treinamento, como que funciona, é online, é presencial, quantas pessoas, enfim. E se ainda tiver ficado alguma dúvida, me manda um WhatsApp, me manda um direct, que a gente vai se falando. Val, quero te agradecer, principalmente por não ter desistido. Desculpa você tinha, né? Quem sabe esses probleminhas que você teve aí fisicamente já não era o organismo querendo te sabotar. Desculpa, mas eu estou julgando aqui. Se não me perdoe. Eu acredito que foi. Se não me perdoe. Mas, muito obrigado. Por mais que você tenha... Meu Deus, é comigo mesmo. Tá aí a prova que foi maravilhoso. Tenho certeza que contribuiu com muita gente. E, né, me coloco aqui à disposição, como eu sempre estive aí, para você também. Obrigado. Quero agradecer em especial essa família maravilhosa. Hoje, né, a gente participou dessa jornada aí com todo mundo, de alguma maneira conectado.
mas hoje especial a Brígida, que é a mãe dessa turma toda aí. Brígida, obrigado, parabéns por essa família maravilhosa, o que vocês construíram em forma de pessoas aqui para Divinópolis. Eu tenho certeza que faz a diferença na vida de muita gente. Cada um no seu quadrado, cada um na sua área de atuação aí, mas contribuindo de uma maneira excepcional. Em especial o Deco, que me apresentou essa turma toda. Obrigado, então, Val. Te agradeço. Né? Eu te agradeço, Antônio, né, por esse presente maravilhoso que você tem levado a tantas pessoas, né? Quem não conhece o Enagrama, entre mesmo no perfil. Foi por ali também, ouvindo algumas lives, que eu comecei a entender. O meu irmão, a minha irmã também trouxe isso. E eu quero agradecer pelo convite e dizer que eu fiquei muito feliz. Quero agradecer todas as pessoas, né? Eu comecei a olhar aqui, mas eu estou com medo de dizer alguns nomes e esquecer. Obrigado pelos elogios, pelas motivações, né? Todas essas pessoas que apareceram e são pessoas que também me permitem ser melhor, porque acreditam em mim. E eu reconheço que vocês acreditam em mim. E é isso que me faz querer ser melhor, viu? Obrigada, gratidão, gratidão, Antônio, pelo convite. E que essa live possa ajudar muitos tipos 1, que talvez inicialmente, quando eu comecei, que achava que era tão cruel ser tipo 1, saiba que é muito bom ser tipo 1. E eu tenho orgulho de ser tipo 1, porque é o tipo 1 que me faz ser profissional tão dedicada que eu sou, a mãe, a esposa e a filha. E eu tomo posse disso, cada dia mais. Obrigada, um grande beijo a todos. E a você no seu coração aí, Antônio. Obrigada. Obrigado, obrigado. Muito obrigado mesmo, viu, Val? É muito bonito falar isso, né? Porque, para quem sabe aí da sua jornada, da sua caminhada, o acolher, né, essas características das sombras para o tipo 1 já é mais natural, já é mais, né? Eu estou errando, essas dificuldades, ok. Mas acolher o lado luz, a essência no final das contas, que é o que mais importa, já que a personalidade, todos esses desafios que nós todos temos são só 10%, o que vale realmente, o que nos coloca numa missão, num propósito muito maior, quem sabe numa conexão divina, realmente através da essência, né? Então, obrigado mesmo, e vamos caminhando, vamos seguindo aí a nossa jornada. Até a próxima, valeu, Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo a todos, obrigada.